Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, a gente vai ter uma série de vídeos aqui sobre os corações. Então a gente vai começar falando um pouquinho de coração de invertebrados. Obviamente não dá para abordar todos os invertebrados, então eu escolhi os artrópodes como um grupo aí para servir de exemplo aí ao funcionamento do coração. A gente vai falar, sobre depois um pouquinho da introdução aqui nesse vídeo ainda, sobre as características gerais do coração dos vertebrados. Depois a gente vai ter uma sequência de vídeos falando aí dos corações de cada um dos grupos. Então, para começar, vamos falar o que é um coração, né? Então, para quem assistiu lá as nossas aulas de circulação sanguínea, viu lá que o coração é a bomba que vai estar propelindo aí os vasos, o sangue ou a hemolinfa através dos vasos, do sistema circulatório dos animais. Então, existem diversos tipos de coração. E a gente tem desde aqueles corações tubulares mais simples que funcionam como um vaso contrátil, certo? Eles contraem e empurram o sangue para frente, por isso que a gente não vai abordar muito deles aqui, mas a gente falou deles na aula de circulação. Até corações com câmaras, que são corações como o coração humano, que possuem câmaras contráteis que vão impulsionar o sangue. E aí, o que os pesquisadores têm descoberto é que apesar da diversidade, da grande diversidade aí que temos dos corações, e desses corações aparentemente terem evoluído, corações com câmaras em diferentes grupos animais, em diferentes tempos, podem ter surgido mais de uma vez. Aparentemente, nós temos aí semelhanças no processo de desenvolvimento desses corações em alguns genes ativados, que nas pesquisas mais recentes com Evodevo, tem mostrado que esses corações têm uma base aí, de ativação genética durante o desenvolvimento embrionário em comum. O mais provável que tenha acontecido é que os corações com câmara evoluíram a partir de corações pulsáteis, daqueles corações tubulares simples ou mesmo dos vasos sanguíneos pulsáteis. E aí a gente tem, grandes evidências de similaridade entre as diferentes bombas circulatórias. Então aqui a gente vai começar a falar um pouquinho do coração dos artrópodes. Então aqui a gente tem o vaso dorsal, a estrutura circulatória aí dos artrópodes, mais especificamente aqui a gente tem um inseto, que entre os artrópodes talvez seja aquele grupo que tem um sistema circulatório mais bem caracterizado. Em compensação, é um sistema circulatório mais simples também dentro desse grupo, Então, dentro dos artrópodes a gente tem tanto sistemas circulatórios quanto corações de formas e tamanhos variados, certo? Aqui a gente vai mostrar a anatomia do coração dos insetos como um exemplo, porém a gente vai falar de características gerais que estão aí em comum entre o coração de todos os artrópodes. Então, uma dessas características é que a hemolinfa sai do coração pelas artérias e retorna através dos ósseos. Então, aqui a gente tem o vaso dorsal aqui com os corações, e esses corações possuem ósseos. Vocês podem ver aqui na imagem com pequenos pontos pretos aqui que representam esses buraquinhos que são os ósseos. Esses ósseos, eles têm a capacidade de fechar e abrir válvulas, permitindo a entrada ou não de sangue no coração. Então, o que acontece nesse vaso dorsal é que esses corações eles vão bombear, eles vão pulsar, bombeando o sangue através das artérias, certo? E essas artérias vão se difundir para diversas partes do corpo. E quando esse sangue for retornar, ele vai retornar pelos ósseos. E aí, só para lembrar, que o coração dos artrópodes ele vai funcionar também através de sinais vindos do sistema nervoso. Então, a gente tem aqui, para a gente lembrar a anatomia do sistema nervoso dos artrópodes, esse cordão ventral nervoso, a gente tem diversos gânglios nervosos, Um deles é o gânglio cerebral aqui. E esse sistema nervoso ele vai se irradiar, se ramificar através de diversos nervos, indo lá para o sistema digestivo desses animais e também indo para o sistema circulatório, enviando sinais que vão ajudar aí o coração a iniciar os seus batimentos ou mesmo a regulação desses batimentos cardíacos.
E aí a gente chega no ciclo cardíaco dos artrópodes. Então, neurônios do gânglio cardíaco são os principais geradores de ritmo cardíaco nesses animais. Esses neurônios iniciam uma contração rítmica. Então, sempre que a gente vai falando de ciclo cardíaco, a gente vai estar falando de contração rítmica, seja nos artrópodes, seja nos mamíferos, certo? Então, a contração rítmica em artrópodes é iniciada aí pelos neurônios do gânglio cardíaco. E aí, o que a gente tem? Quando se inicia uma contração rítmica, então vejam aqui na imagem, essa letra a gente tem esse coração se contraindo e empurrando aí o sangue através das artérias para as diferentes regiões do corpo. Na letra B, a gente tem aqui o coração relaxado, e aí vejam que a gente tem os ósteos, né? As válvulas dos ósteos se abrindo e aí permitindo a entrada de sangue para dentro desse coração. Lembrando que os artrópodes eles têm sistema circulatório aberto. Então, o sangue que está banhando os tecidos é o sangue que vai voltar aqui para dentro do coração pelos ósteos. Ele não está voltando através de vasos sanguíneos, né? Ele está voltando através dos seios para dentro desses ósteos, enchendo novamente o coração. Uma vez que o coração está cheio, vai ocorrer a contração novamente, vai empurrar o sangue pelas artérias. Isso acontece de uma forma rítmica. Quando é que o sistema nervoso entra em ação? Quando eu preciso regular o batimento cardíaco, aumentar, diminuir esse batimento cardíaco, aí o sistema nervoso ele vai entrar em ação. E aí a gente vai passar dos artrópodes para o coração dos vertebrados. Então vamos falar aí de características gerais aqui nesse vídeo ainda dos corações dos vertebrados. Então aqui a gente tem dois exemplos de coração de vertebrado, o coração nos peixes e aqui o coração humano, né, de mamífero típico. Além disso, a gente tem aqui o coração de anfíbio, mais detalhado na sua anatomia, e o coração de répteis também mais detalhado. A gente vai ter nesse vídeo as características que são comuns a esses diferentes corações. Nos próximos vídeos a gente vai falar de peculiaridades de cada um dos grupos. Então, uma das características comuns a todos os corações é a presença de pericárdio. Então, o pericárdio ele vai ser esse revestimento aqui, que está aí sendo composto, né, de um tecido que vai revestir todo o coração. Esse pericárdio, ele envolve e protege, então, o coração ali, ele pode ser dividido em pericárdio parietal e pericárdio visceral. Além disso, no coração a gente tem ainda o miocárdio e o endocárdio na sua composição. O miocárdio, quando a gente fala em músculo cardíaco, a gente está falando dele. O pericárdio, ele vai ser flexível na maioria dos vertebrados. Então, quase todos os grupos de vertebrados têm um pericárdio flexível. O que significa isso? Conforme o coração bate, se o coração contrai, o pericárdio ele contrai, se o coração expande, o pericárdio expande. Ele é um tecido flexível que fica ali e se adapta ao tamanho desse coração. No entanto, os elasmobrânquios são uma exceção. Então, os elasmobrânquios eles vão ter um pericárdio rígido, feito aí de tecido conjuntivo rígido. Na prática, o que fisiologicamente, né, isso faz de diferença? Os corações eles se enchem de uma forma passiva. Então, geralmente, quando o coração vai se encher, ele está relaxado, o músculo cardíaco dele está relaxado. E aí a pressão nas veias do sistema estão maiores do que dentro desse coração e por isso ele se enche, certo? De forma passiva. Nos elasmobrânquios, a gente tem um pericárdio rígido ao redor do coração, certo? Então, tem um coração aqui no meio preenchendo esse pericárdio rígido. Quando esse coração contrai, o pericárdio ele não contrai. Isso gera espaço dentro do pericárdio. Esse espaço gera um vácuo aí, que faz com que um movimento de sucção do sangue ocorra no átrio, aí no seio venoso e no átrio desse tipo de peixe, desse tipo de elasmobrânquios, né, nos elasmobrânquios todos. E aí isso faz com que o coração ele se encha, então, por sucção aí de uma forma mais ativa do que o que ocorre nos outros grupos. Certo? Então, se a gente fala de coração se enchendo ativamente, a gente pode pensar aí nos elasmobrânquios, o seu pericárdio rígido.
Eu trouxe aqui para mostrar para vocês a estrutura anatômica típica do pericárdio, né, em dois grupos animais. Aqui em cima a gente tem os mamíferos, então a estrutura anatômica típica de um coração de mamífero, e aqui embaixo a estrutura anatômica típica de um coração de peixe. Porém, a estrutura do pericárdio vai ser muito semelhante nas demais espécies. Gente, aqui é peixe ósseo, viu? Porque os peixes cartilaginosos, né, os elasmobrancos, como a gente acabou de falar, vão ter esse pericárdio mais rígido, né? Mas vamos ver aqui, então, ó. O pericárdio, ele tem uma camada mais externa, que é o pericárdio parietal, e ele tem uma camada mais interna, que é aí o pericárdio interno, né? O nosso pericárdio, né, ele vai estar preenchido por líquido, por um fluido entre essas duas camadas. E aí a gente tem ainda aqui, né, para baixo, a anatomia do coração completa, que a gente pode dar uma olhada. Então, logo depois do pericárdio, se inicia o miocárdio. O miocárdio, a gente vai ter a primeira porção dele aqui de músculo compacto, rígido, onde a gente vai ter as artérias coronárias inseridas, né? Qual a função das artérias coronárias? Elas são pequenas artérias que vão alimentar o músculo cardíaco do sangue que ele precisa. Então, o músculo cardíaco, ele é um músculo, ele vai demandar oxigênio para ele estar funcionando, ele vai demandar nutrientes para ele estar funcionando, e esses nutrientes e oxigênio vão chegar através das artérias coronárias. No músculo dos mamíferos, a gente tem um pericárdio muito mais compacto do que no dos peixes. Então, aqui em cima, nós temos um pericárdio completamente compacto, um miocárdio, desculpa, completamente compacto, né? Então, as fibras musculares, elas vão estar muito justapostas e compactas, enquanto aqui nos peixes a gente tem um miocárdio esponjoso. Então, a gente vai ter espaços entre essas fibras. Na prática, né, fisiologicamente, isso significa que o sangue que vai estar circulando aqui dentro do coração nos peixes, ele consegue penetrar aqui nesse miocárdio esponjoso e também ser, né, uma fonte aí de energia, de oxigênio para as células desse miocárdio esponjoso. No miocárdio compacto isso não acontece, então ele vai ser mais rico em artérias coronárias para levar aí o sangue, o oxigênio, os nutrientes através do sangue aí para o músculo. Além disso, né, para finalizar, a gente tem o endocárdio. E aí o endocárdio no músculo, né, do coração dos mamíferos, né, ele vai ser uma parte aí de endotélio conectivo, e aqui nos peixes também, porém ele vai ser mais rico em trabéculos. No miocárdio esponjoso de peixes a gente tem mais trabéculos, que são essas voltas aqui, certo? Essas estruturas fazendo circunvoluções aqui. Perceba que aqui a gente tem alguns, mas não tantos e não tão grandes. Essas circunvoluções nos trabéculos ajudam aí, aparentemente, né, o mecanismo fisiológico desses corações de peixes. Aí a gente vai encontrar trabéculos também em anfíbios, mas geralmente nos peixes que tem o miocárdio mais esponjoso, esses trabéculos vão ajudar o sangue a penetrar aqui também e a se difundir, né, através desse músculo esponjoso. Bom, gente, o coração dos vertebrados, ele tem, então, diversas estruturas em comuns, incluindo o pericárdio, o miocárdio, né, e o endocárdio. Falando especificamente do miocárdio, a proporção entre miocárdio compacto e esponjoso vai variar entre as espécies, então a gente viu aí o peixe e o mamífero, né? E aí o peixe é o que tem o mais esponjoso, o mamífero é o que tem o menos esponjoso, o mais compacto de todos. Aí a gente vai ter uma variação gradativa, né, para anfíbios, répteis e aves. Aí, né, com uma proporção de miocárdio esponjoso maior nos peixes, seguido dos anfíbios, depois esse miocárdio esponjoso ele vai diminuindo e o miocárdio vai ficando cada vez mais compacto. Nos mamíferos é quase inteiramente compacto. Já nos peixes e anfíbios, né, vão ter aí grande proporção de miocárdio esponjoso, como eu falei, né? Répteis e aves, eles também vão ter o miocárdio um pouco mais compacto. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai ter aí
uma sequência de 3 vídeos falando dos corações e do ciclo cardíaco em cada um desses grupos. Então, a gente vai ter um vídeo falando sobre coração de peixes e anfíbios, um vídeo dedicado exclusivamente ao coração dos répteis, porque a gente vai ver que o coração dos répteis eles têm peculiaridades dependendo do grupo de répteis que a gente está falando. E, por fim, um vídeo para o coração e o ciclo cardíaco de aves e mamíferos. Bom, gente, essa foi a introdução aí sobre os corações dos animais. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de entrar em contato comigo. Até mais!